Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, que traz informação de todo mundo. E hoje nós vamos falar de temas importantes com o professor Alexandre. O Alexandre dirige o canal Imagem e Credibilidade e vai falar sobre networking, sobre a síndrome de burnout e de tantos temas importantes para que você possa levar sua vida de forma harmônica. Professor Alexandre, muito obrigado por nos receber. Olá, Roberto, a todos, a nossa audiência querida, como estão? É um prazer estar aqui com você e, como eu costumo dizer lá no meu conteúdo e no Imagem e Credibilidade, vamos embora para o conteúdo, porque tem bastante coisa para conversar e bastante coisa interessante, importante e fundamental para quem está nos assistindo hoje. Bom, gostaria de começar com uma explicação sobre o que vem a ser a síndrome de burnout, que tanta gente está hoje comentando, e você, com postagens muito interessantes no LinkedIn, especialmente, vem explicando esse cenário. Fala um pouquinho sobre essa síndrome. A síndrome de burnout, Roberto e amigos que estão nos assistindo, ela é uma doença ocupacional gerada por uma excessividade na atividade laboral, ou seja, excesso de trabalho. Excesso de trabalho, quando eu digo, eu já estou falando algo que está após o estresse. Então, são todas as consequências físicas, emocionais e mesmo psicológicas que acometem qualquer indivíduo que se excede em suas atividades laborais. Tanto é que a OMS, recentemente, há coisa de 3 a 4 meses atrás, categorizou deu uma CID própria, a CID-11, e instituiu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional e, portanto, de responsabilidade na relação empresa, colaboradores, empresa e trabalhadores, para que isso possa ser, de fato, harmonizado. É um fenômeno do nosso mundo contemporâneo, desse nosso movimento, né, Roberto, pós-pandemia. Durante a pandemia e startado ou alavancado pós-pandemia. Significa que, porque nós temos que, imaginando o trabalhador que esteja numa empresa, né, às vezes nem ele e nem a empresa se dão conta que isso esteja acontecendo, né? Eu noto, inclusive, sem dúvida. E aí temos um problema, porque, por exemplo, ontem aqui em casa, né, a Bel estava trabalhando até as 8 da noite, eu falei, ó, e aí? Vamos parar? Né? Mas, obviamente, entre nós fica mais fácil. Numa grande corporação, como que isso vai funcionar, meu amigo? Porque aí é um problemaço. Porque às vezes a empresa não se apercebe, o trabalhador não se apercebe, ou se apercebe e acham que é frescura. Como é que é esse negócio? Vamos dizer assim, esse é um terreno um pouquinho complexo. Há um processo meio velado entre empresa, entre organização e o colaborador. Primeiro, porque a empresa necessariamente imagina que todo o seu ambiente, tudo aquilo que ela proporciona, presencial e agora também remotamente, são momentos, são ambientes que são ambientes mais fluidos, que são ambientes mais tranquilos, onde o colaborador pode necessariamente ter a condição de desempenhar o seu papel no trabalho. Do lado do trabalhador, ele, necessariamente do lado do colaborador também, ele não se apercebe que está excedendo. E aí, ao não perceber, também tem o impacto da questão da competência. O fato de que, se eu der uma pausa ou várias pausas no trabalho, eu não entregarei os trabalhos no tempo certo, no prazo correto, portanto, serei incompetente e eu não serei valorizado. E aí, quando ele ultrapassa essa fronteira do permitido falando em termos fisiológicos, ao corpo, ele começa a adentrar num terreno perigoso, arenoso e complexo, e levando a questões de sintomas
sintomas físicos de esgotamento, sintomas físicos de dor de cabeça, de lapsos de memória, lapsos imediatos, e isso gera um problema terrível para si próprio, para a sua saúde e também para a saúde da organização. O gostoso de fazer o programa aqui é que começa a gerar pergunta aqui, e já veio uma aqui, ó, escrito crianças e adolescentes. Tem isso também? Ó, vou dizer uma coisa para você. Crianças e adolescentes, existe um impacto que não precisa necessariamente estar ligado à organização, à corporação. A síndrome de burnout é algo que diz respeito necessariamente ao impacto na organização, no ambiente corporativo. Se nós analisarmos isso nas crianças e nos adolescentes, aí nós temos que olhar para uma outra situação de ambientes tóxicos, de relacionamentos com pais, etc, etc, etc. Talvez seja até mais complexa a avaliação, né? E mais profunda, e mais profunda. Sim. Nesse cenário, então, eu fico imaginando um consultor como você, com experiência de mercado, tendo trabalhado em multinacionais, etc. Como é que você enxerga a sua responsabilidade individual? Você tem que levar essa informação para dentro das empresas, nós temos que começar, como consultores, a montar um cenário de, gente, olha o que está acontecendo aqui. Como é que você está enxergando essa sua responsabilidade do cidadão, Alexandre? Imaginando isso, essa situação já virou uma situação onde as fronteiras já foram quebradas, derrubadas, né? Então já há uma conscientização, uma pequena, tá, Roberto? Uma grande conscientização já do indivíduo, mas uma conscientização que é progressiva no caso das organizações. Nós, como consultores, precisamos necessariamente proporcionar orientação, direcionamento e busca de ferramentas que possam amenizar essa situação. Então, haja visto o seguinte, eu tenho o dever de, por exemplo, tendo um cliente que teve uma organização que tem um impacto de sofrer processos, 2, 3, 4, 5 processos sobre burnout, de dizer para ele o seguinte, meu amigo, nós precisamos rever consideravelmente, profundamente o seu ambiente, ele não pode ser considerado um ambiente tóxico. Você precisa implementar ferramentas, implementar processos que não façam com que o seu colaborador exceda, ou por vontade sua, da organização, ou por vontade própria dele. E aí, nesse momento, eu proporciono uma redução de impactos legais, uma redução de impactos psicológicos, uma redução de impactos que são estratégicos na empresa, na organização, e também, por outro lado, posso promover a melhoria do bem-estar. Mas, como cidadão, eu tenho meio que uma obrigação, ao analisar esse ambiente, de dar essa direção, tanto para a organização quanto para o próprio colaborador. Numa mentoria, por exemplo. No passado, nós que trabalhamos em empresas multinacionais no século XX, né, existia uma competitividade, às vezes, um pouco doentia, né? Se houvesse um cargo vago, as pessoas se degladiavam por isso e a empresa via isso de forma natural. Demorou um certo tempo, né? E aí as empresas foram evoluindo, né, nesse cenário e começamos a corrigir a jornada. Agora, me parece que estamos diante de um problema maior, porque essa percepção está dividida entre o home office, que é uma coisa, e a empresa fora, que é outra. Você está vendo como um momento mais complexo, porque os parâmetros estão perdidos com relação a isso? O meu sentimento é que, e eu preciso voltar um pouco antes no tempo para dizer que nós tínhamos a ilusão de que a modalidade home office traria para nós uma certa qualidade de processo de trabalho. A pandemia e todo o avançar pós-pandemia, se vamos dizer assim, trouxe uma reflexão e uma constatação de que isso não é bem uma verdade.
Eu estou livre, sim, para ter até maior qualidade de trabalho, mas eu também, em detrimento àquela atividade que me foi oferecida, que me foi demandada, eu posso mergulhar mais do que necessariamente 8, 10, 12, 15 horas de frente a uma tela, de frente a várias telas, e assim quebrar a qualidade de vida que eu aparentemente teria em prol de uma organização. E a conectividade que nós temos hoje também faculta à organização instrumentos de pressão neste colaborador para que as tarefas sejam executadas quase que instantaneamente. Por outro lado, o trabalhador também vivendo num processo de pressão socioeconômica, de pressão, vamos dizer assim, Momento pandêmico. Também, do momento pandêmico, você resumiu bem, ele não quer deixar isso sair da mão dele. Ele não pode deixar, porque isso, de certa forma, está trazendo, primeiro, um valor pecuniário, valor à remuneração. Segundo, ele, com instrumentos de tecnologia disponíveis à sua mão, ele também precisa demonstrar que também é capaz, que também é competente. E segundo, se ele não faz isso, a incompetência é algo que ele é um cenário que ele não quer para ele. Ele não quer pisar no terreno da incompetência. Então, esses fatores que eu diria que são de consciência do trabalhador ou do colaborador e também a consciência dessa facilidade tecnológica da conectividade fazem com que um cenário do home office possa ser também bem nefasto, seja bem complexo e difícil para ser suportado, levando, inclusive, a burnout. Eu queria deixar duas lembranças para quem nos acompanha, né? Hoje, uma criança tem mais informação do que o imperador de Roma, né? Então, temos que tomar cuidado com acesso à informação. Isso nos obriga a certo descanso. Eu, aqui em casa, né, resolvi instituir o seguinte: hora de almoço tem que parar 1 hora. Por quê? Porque quando estávamos em organizações outras, do momento que nós saíamos, chegava o horário do almoço, nós saíamos do prédio, caminhávamos na rua, víamos outros cenários, havia um certo desligamento, sentávamos à mesa com colegas, quando alguém trazia uma prosa de trabalho, a gente fala, vamos fazer ata de reunião no almoço? Para com isso. Eram as piadinhas já prontas, né? Hoje em dia, em casa, as pessoas não estão fazendo isso. Então, chegou a hora do almoço, para 1 hora, liga a TV, assiste no sofá, come a sua comidinha, seu arroz com feijão e volte a trabalhar depois de 1 hora. Isso não diminui a sua eficiência no trabalho, muito pelo contrário, poderá aumentar, porque você volta renovado e com a cabeça mais ligada. Estou correto, Alexandre? Tá, mas sem sombra de dúvida. Tem alguns aspectos que a gente precisa ter cuidado com isso, quer dizer, precisa também impacta no aspecto psicológico. Por exemplo, a sua vestimenta. Se eu estiver de pijama trabalhando, eu não estou 100% entregue, teoricamente. O meu cérebro ainda está num processo de relaxamento pré-trabalho. Então, são pequenas coisas que podem fazer com que isso possa amenizar. Muitas das vezes, quando a coisa está muito enraizada, muito à flor da pele no colaborador, ele se veste como se estivesse presencialmente, de fato. Inclusive, antes da pandemia, a partir do início da pandemia, dizia-se muito: não, você, para entrar no espírito de home office, para quebrar essa distância da modalidade presencial para a modalidade home office, você precisa estar, por exemplo, trajado com roupas de trabalho, como se você estivesse indo para o trabalho. Isso é uma verdade. Mas a excessividade no entender e no compreender isso que foi colocado
também é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu preciso sim de pausas, Roberto. Você foi sábio em dizer isso. Todos nós precisamos de pausas. Inclusive, essa é uma das ferramentas que existe contra o burnout, que as organizações podem se valer, que é o estilo slow living. Existem outras, como a comunicação não violenta também, que podem proporcionar uma redução, uma amenização dos ambientes tóxicos. Então, há sim algumas ações que podem ser feitas, tanto na organização quanto fora dela, digo, dentro da própria residência, na modalidade home office, que isso pode ser amenizado. E com atividades, com ações tão simples, como inclusive o vestir, o trajar, o se colocar diante de uma tela, gastando pouco ou um tempo razoável para aquela tarefa ser executada. Significa que, ao terminar a jornada de trabalho, seria conveniente colocar os shorts ou sei lá o que, mudar a camiseta. Perfeito. E tal, porque eu tenho que desligar, né? É como se eu estivesse chegando em casa vindo da rua, né? Preciso frear. Exatamente. E você disse uma coisa importante. Chegou a hora do almoço, regra, você tem uma condição de regular o seu biotipo. Então, você gere o hábito das pausas, a pausa para almoço e também a pausa psicológica após o expediente se finalizar, quando você está dizendo para você mesmo ou para o seu cérebro, eu estou agora dando uma pausa do meu trabalho e agora vou relaxar um pouco mais, trabalhar um pouco o comando cerebral para que o corpo possa emitir as ondas de relaxamento, os comandos de relaxamento necessários para que nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de sintoma excessivo possa acometer a pessoa. Só para lembrar a audiência também, essa conversa com o próprio cérebro é tão importante, né, que as comissárias de bordo que trabalham em viagens para o Oriente têm problemas com fluxo menstrual, porque elas passam, às vezes, um mês inteiro sem ver o sol. Logo, elas não acham que rolaram 28 dias, tá? Porque ela não viu o sol, né? Então, o cérebro diz, olha, não é o momento ainda. Então, temos que tomar cuidado com as mensagens que estamos enviando para o nosso cérebro e precisamos frear isso. Sentou para almoçar, né? Desligue o celular, não é para ficar vendo notícia, né? Sentou para almoçar com a família e tal, viu o jogo, viu o Verdão ganhando ontem do São Paulo, etc. e tal, e é essa que é a levada, né, Alexandre? Não tem ser perfeito. Tem que existir uma sintonia para essa síndrome ser amenizada, tanto do lado da organização quanto do trabalhador. Existe sempre a necessidade de que você converse com o seu cérebro dessa maneira. Exatamente no simples fato de você levantar um pouco a partir das 18, tá? Tá bom, não é às 18, é às 19. A partir das 19, você pode dizer para o seu cérebro que você vai está começando a relaxar trocando a sua camisa. Com o simples fato de trocar uma camisa, com o simples fato de levantar, por exemplo, e ir buscar uma caneca de café durante o próprio decorrer do expediente, sabe? Enquanto a coisa está acontecendo, não necessariamente está no mesmo nível de conectividade. Quando terminar teoricamente, o seu período de expediente, reduza, passe o celular para o modo silencioso. Ótimo. Vá para a sala, sente, dê uma boa pausa, assista, apesar de que hoje a gente não considera que tem muita coisa boa para ser vista na TV, mas tem Netflix, tem, enfim. Tem. E isso nos diverte, isso nos relaxa, né? Ouça uma boa música, que é uma outra atividade que traz um relaxamento excepcional ao cérebro, uma redução
de impactos, né, Roberto? Você sabe o que eu tenho feito na hora do almoço? Eu paro e fico assistindo programa esportivo. Os caras falam um monte de, às vezes, um monte de coisa sem nexo, mas eu estou lá e me desligo do mundo, né? Mas vamos falar agora de coisas positivas, então, né? Okay. Por outro lado, o networking agora ganha uma velocidade maior, né, Alexandre? Porque nós estamos conectados. Fala um pouco desse novo cenário, então, que não é que se aproxima, mas que está no nosso colo agora, digamos assim. Já está, já faz parte do nosso dia a dia, né, Roberto? A conectividade trouxe para nós uma facilidade, ou teoricamente uma facilidade, e aí eu preciso fazer uma análise para você, que é assim, na nossa época, no pré-pandemia, imaginava-se que o cartão de visitas e as reuniões, o happy hour, o famoso happy hour, etc., eram instrumentos que nós utilizávamos para fazer o networking. Era um networking saudável, eu diria. Né? Hoje não. Hoje mudou completamente. Hoje nós estamos aqui necessariamente desenvolvendo esse networking, mas por uma atividade anterior que aconteceu, uma oportunidade que aconteceu e que mudou completamente a nossa consciência disso, que é estar conectado. Nós precisamos forçosamente estar conectados. E é uma oportunidade que nós temos de fazer o que eu chamo de networking honesto. Existe tanto eu quanto você estamos lá no LinkedIn, então nós convivemos bastante com esse tipo de processo, né? Ações, esse tipo de ação. Existem inúmeras ações que fazem com que esse networking honesto, verdadeiro e autêntico possam acontecer. Até participei de um ontem, e que uma determinada conexão proporciona a nós já participamos de uma reunião do networking 4x4, e aqui eu preciso agradecer ao Jorge, à Áurea e ao Luciano que estão nos assistindo aqui, facultarem essa ferramenta para nós. Faz parte do nosso dia a dia. Precisamos estar conectados não só necessariamente através da internet, mas eu preciso conhecer o Roberto precisa conhecer o Alexandre, o Alexandre precisa saber que o Roberto está lá com a grande equipe dele, que é o Roberto, Abel, o Roberto, depois tem o marido da Abel e depois tem o esposo a esposa. São várias facetas, né? São várias facetas, né? Então, isso é algo que isso está no nosso dia a dia. Aquela coisa, necessariamente, não é só o aspecto de conhecer, o aspecto da possibilidade, da parceria e da oportunidade. Isso também, por outro lado, tem a necessidade de ser melhor trabalhado, porque a necessidade da busca de recolocação, da busca de emprego, da busca de uma colocação no mercado ainda persiste. E o fato de estarmos conectados, estarmos fazendo um network, não está necessariamente ligado ao fato de que eu posso chegar e entregar meu currículo para você e deixar com você que você vai me colocar dentro de um processo seletivo e quiçá, me colocar dentro da sua empresa, me admitir na sua organização. Não. Existe todo um progresso de ações, de relacionamento, de aproximações que fazem com que esse networking possa ser efetivo. Então, o networking é, sim, uma área em que hoje precisa ter uma estratégia, uma ação progressiva e inteligente para que ele surta o efeito que antes um aperto de mão, um bate-papo tranquilo, uma troca de cartão, um telefonema, um convite para almoço, proporcionavam para nós, e o aprofundamento da relação. Hoje temos a tecnologia que interfaceia e está hoje fazendo essa mediação, e ela precisa ser usada com inteligência. E aí se faz necessário criar novos parâmetros também, eu estou imaginando, né, Alexandre? Porque, por exemplo, nós temos um grupo muito interessante de consultores no trabalho e, curiosamente, outro dia, o grande professor Carlos Facchina, que foi diretor do Mackenzie, da FAAP, né,
que é um contato meu pessoal, de amizade que eu tenho com ele, pela admiração que eu tenho pelo meu professor. Marquei um café, que foi o Diógenes e o João junto, e nós fomos tomar um café com ele, né? Beleza, ótimo. Então, assim, pessoas que estão no meu ritmo de trabalho hoje, eu apresento para uma pessoa que foi meu professor e ex-diretor na Nestlé, etc. e tal. As pessoas no LinkedIn, às vezes, estão achando que o fato de ter conectado faz com que ela tenha esse, digamos, grau de intimidade que foi desenvolvido há anos de forma presencial, vamos chamar assim, e agora precisamos dar uma separada nisso. O fato de você ser meu contato, ou eu ser contato de alguém no LinkedIn que mal conheço, não me dá certos direitos, ou seja, tem uma liturgia aí para ser criada. Fala um pouco sobre isso. Sem sombra de dúvida. Não há uma prerrogativa natural de conexão e de mergulho profundo entre as conexões. Há sim uma liturgia, há um avanço para uma jornada a ser percorrida que faz com que a efetividade da conexão possa ser traduzida em resultado. Então, e isso é um fenômeno, né, Roberto? Que isso está presente no LinkedIn hoje. E por que eu utilizei, por exemplo, o adjetivo honesto ao networking? Né? Exatamente por causa disso, porque as pessoas, a grande massa das pessoas que estão envolvidas no networking, que fazem parte da rede LinkedIn, inclusive, buscam recolocação, buscam um avançar na carreira, etc., mas não têm a percepção de que as conexões elas não são necessariamente instantâneas. Elas podem ser originadas, como você bem falou, de um conhecimento prévio e que facultou a eles um avançar, um desenrolar, um aprofundar maior. Uma sinergia com alguma coisa. Uma sinergia muito maior do que aquela que, por exemplo, eu posso fazer com alguém que está me pedindo conexão hoje. Mas isso também não quer dizer que a pessoa que está me pedindo conexão hoje, eu não possa ter esse momento com ela. Mas você definiu maravilhosamente bem. Essa liturgia precisa acontecer, essa jornada precisa acontecer para que a efetividade da conexão possa trazer um resultado que é o ganha-ganha para ambas as partes. Né? Então, eu diria que essa liturgia, ela existe. Ela não é necessariamente estruturada ou sistematizada, mas ela precisa, em cada fase, acontecer. Se as pessoas que precisarem disso, a gente está à disposição para ajudar nesse sentido. Nós estamos chegando ao final, lamentavelmente, do nosso tempo, mas eu queria deixar um desafio para ambos aqui. Acho que a gente deveríamos anotar princípios básicos para deixar isto afixado para o bom desempenho das pessoas, né, Alexandre? É verdade. Gostaria que você deixasse aqui os seus comentários finais, sugestões, enfim, fica a seu critério. Tá bom, Roberto, e amigos que estão nos assistindo. Tudo está interligado. Uma coisa está ligada à outra, ela precisa ser tratada. Tanto nós começamos e falamos sobre burnout, nós depois engatamos o assunto sobre networking, mas ambos os assuntos precisam ser tratados com equilíbrio. A palavra-chave que eu posso deixar aqui, a dica maior, principal para quem está nos assistindo, Roberto e amigos, é equilíbrio. Nós não podemos entregar e passar tudo em excesso. Tudo em excesso faz muito mal e tudo na falta faz muito mal. Então, quando nós analisamos síndrome de burnout e networking, nós entendemos que na burnout nós não podemos nos exceder tanto pelo lado das organizações no tratamento e na relação com o seu colaborador, quanto do colaborador com a sua organização, no trato das tarefas. Quando nós olhamos para o networking, não basta só a conexão. Basta uma jornada que é progressiva, que precisa ser trabalhada. Então, a palavra que eu posso deixar para ambas as situações, para ambos os temas que precisam ser trabalhados pelo ser humano é
trate com equilíbrio. Equilíbrio com seu cérebro, equilíbrio com seu corpo, equilíbrio com seu objetivo, equilíbrio com sua estratégia, equilíbrio com seu resultado, porque tudo isso faz parte da essência que é o ser humano. E viver dentro da essência do equilíbrio é a melhor coisa que precisamos fazer para um mundo que precisa ser sustentável. Com essas palavras, né, só nos resta encerrar o programa, porque o programa de sustentabilidade justamente desenvolve o tema de equilíbrio entre o ser humano e a natureza, e as condições e os recursos. E eu quero agradecer muito ao professor Alexandre Mota, que deu esta aula para nós, para que você fique atento às novas condições de vida e como produzir um mundo melhor. Até a próxima semana com um tema tão interessante quanto este do professor Alexandre Mota. Um abraço e até breve.